Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Helena estava de pé na cozinha, a luz suave da manhã filtrando-se pelas cortinas de renda e banhando a sala em um brilho cálido. Ela acariciou a barriga protuberante, sentindo os movimentos suaves do bebê que crescia dentro dela. Com 28 anos, Helena era uma mulher de força e determinação, qualidades que lhe serviam bem como professora de ensino fundamental. O amor por seus alunos era evidente, mas nenhum amor se comparava ao que ela sentia pelo bebê, que estava prestes a trazer ao mundo e pelo marido, Carlos. Carlos, seu companheiro de vida, trabalhava em uma empresa que frequentemente exigia viagens a trabalho. Ele era a âncora que mantinha Helena estável, em meio às tempestades emocionais que vinham com a gravidez e as tensões familiares. Seu coração se apertava cada vez que ele partia, deixando-a sozinha com sua mãe, Dona Regina. A casa grande e antiga que Carlos herdara estava impregnada de memórias e tradições familiares, algumas das quais Helena sentia que eram demasiado pesadas para carregar. Dona Regina era uma mulher de 62 anos, de postura ereta e olhar severo. Ela personificava as tradições rígidas e controladoras da família. Para ela, Helena nunca seria boa o suficiente para seu filho, e ela não hesitava em deixar isso claro em cada oportunidade. A desaprovação estava sempre presente, fossem olhares críticos ou comentários mordazes. "Isso não é maneira de fazer as coisas, Helena", dizia Regina, seu tom de voz carregado de desdém, ao ver Helena executar qualquer tarefa que não correspondesse aos seus padrões elevados e antiquados. Carlos partiu em uma manhã chuvosa, deixando Helena com um beijo na testa e um sorriso encorajador. "Cuide-se bem, meu amor. Estarei de volta antes que perceba", ele disse, apertando suavemente sua mão. Helena acenou enquanto ele se afastava, sentindo uma pontada de solidão. A grande casa, com suas paredes cobertas de memórias e ecoando histórias antigas, parecia repentinamente mais vazia sem a presença de Carlos. Dona Regina observava a cena com um olhar frio. "Agora que ele se foi, temos algumas coisas a discutir", disse ela, sua voz cortante como uma lâmina. Helena sabia que os próximos dias seriam difíceis, mas estava determinada a manter a paz pelo bem do bebê. No início, tudo parecia normal, ou pelo menos, tão normal quanto poderia ser na presença de Regina. Helena seguia sua rotina, tentando manter-se ocupada com pequenas tarefas e preparando-se para a chegada do bebê. Mas a tensão era palpável, como uma tempestade prestes a explodir. Regina, com seus olhos críticos e palavras afiadas, estava sempre pronta para encontrar falhas. Foi numa tarde silenciosa que o conflito atingiu seu ápice. Helena, exausta e com as costas doendo, decidiu descansar no quarto do bebê. Ela acariciou a coxa macia que tinha cuidadosamente escolhido, imaginando seu filho ali, seguro e amado. Deitou-se na pequena cama, esperando aliviar a pressão em suas pernas inchadas. Regina encontrou Helena no quarto, e seu rosto se contorceu de raiva. "O que você pensa que está fazendo?" ela gritou, fazendo Helena se sobressaltar. "Essa cama não é para você. Você está contaminando o lugar onde meu neto vai dormir." Helena tentou explicar, sua voz trêmula de cansaço e nervosismo. "Eu só precisava descansar um pouco, Dona Regina. Estou muito cansada e as minhas costas doem." "Isso é inaceitável." Regina avançou, seus olhos brilhando com fúria. "Você vai passar a noite na varanda? Tem uma tábua adorável para você dormir lá fora, e não me importo com sua gravidez." As palavras cortaram Helena profundamente, mas ela sabia que resistir só tornaria a situação pior. Com lágrimas nos olhos, Helena recolheu um cobertor e uma almofada e se dirigiu à varanda. A noite estava fria, e o vento cortante fazia com que cada sopro parecesse uma bofetada. A varanda, com seu piso de madeira dura e sem conforto, parecia um lugar inóspito para qualquer ser humano, quanto mais para uma mulher grávida. Helena deitou-se na tábua, puxando o cobertor fino em torno de si. O frio se infiltrava em seus ossos, e ela sentia o bebê se mexer dentro dela, como se protestasse contra o desconforto. Lágrimas silenciosas rolaram por seu rosto, enquanto ela pensava em Carlos, desejando que ele estivesse ali para protegê-la.
A noite parecia interminável. Cada som, cada movimento, parecia amplificado na solidão e no frio. O vento uivava através das rachaduras na madeira, e os galhos das árvores batiam contra a casa como dedos ossudos. Helena fechou os olhos, tentando encontrar algum consolo em suas memórias mais felizes. Pensou no rosto de Carlos, em seu sorriso, na maneira como ele abraçava e fazia tudo parecer melhor. Mas a dor nas costas e o frio incessante eram impossíveis de ignorar. Helena se mexia, tentando encontrar uma posição um pouco mais confortável, mas cada movimento parecia piorar a situação. Ela sentia uma mistura de medo, tristeza e raiva. Como Regina podia ser tão cruel? Como ela podia tratar a nora e o próprio neto dessa maneira? Os primeiros raios de sol trouxeram um pouco de alívio, mas também uma nova onda de exaustão. Helena estava acordada a noite toda, cada minuto se arrastando como uma eternidade. Quando finalmente conseguiu se levantar, suas pernas estavam trêmulas e sua cabeça girava de cansaço. Entrou na casa em silêncio, determinada a não mostrar a Regina o quanto estava sofrendo. Regina, é claro, não ofereceu nenhuma simpatia. Espero que tenha aprendido sua lição, disse ela friamente. Agora, vá fazer o café da manhã, há muito trabalho a ser feito. Helena concordou, sabendo que discutir seria inútil. Enquanto preparava o café, sentia uma força crescer dentro de si. Ela aguentaria. Pelo bem de seu bebê, ela suportaria qualquer coisa. E quando Carlos voltasse, ela contaria tudo. Sabia que ele entenderia, que ele a protegeria. E com essa esperança, ela encontrou a força para continuar. Carlos chegou em casa após uma semana exaustiva de viagem, ansioso para reencontrar Helena e ver como estava a gravidez. Ao abrir a porta, foi imediatamente recebido pelo silêncio desconcertante da casa. Chamou por Helena, mas não obteve resposta. A preocupação começou a crescer em seu peito. Subindo as escadas apressadamente, encontrou Helena deitada na cama, pálida e visivelmente abatida. Helena, querida, o que aconteceu? Perguntou, a voz carregada de preocupação. Helena abriu os olhos lentamente, seus lábios secos e rachados tentando formar um sorriso reconfortante, mas a dor em seus olhos era inconfundível. Antes que ela pudesse responder, Dona Regina apareceu na porta do quarto, a expressão fechada como sempre. Carlos olhou de Helena para sua mãe, percebendo que algo terrível havia acontecido. Mãe, o que você fez? Ele perguntou, a voz baixa, mas ameaçadora. Apenas coloquei algumas regras em ordem, Carlos. Sua esposa precisa aprender a respeitar esta casa e suas tradições. Regina respondeu, cruzando os braços com um ar de superioridade. Carlos sentiu a raiva borbulhar dentro de si. Ele olhou novamente para Helena, que agora lutava para se sentar na cama. Aproximou-se dela e ajudou a se levantar, sentindo quanto estava fraca. Ela sussurrou algo que ele mal conseguiu entender. Eu dormi na varanda, a noite inteira, em uma tábua. Disse ela, com a voz fraca, mas o suficiente para que ele entendesse o horror da situação. Carlos virou-se bruscamente para sua mãe, seu rosto uma máscara de fúria contida. Você fez a Helena, grávida de nosso filho, dormir na varanda? Perguntou, incrédulo. Regina manteve sua postura firme, sem demonstrar um pingo de arrependimento. Ela precisa aprender a respeitar as tradições da nossa família, Carlos. Não pode simplesmente agir como bem entender. Carlos, tremendo de raiva, deixou Helena delicadamente na cama e se aproximou de sua mãe. As tradições da nossa família nunca permitiriam a crueldade contra uma mulher, ainda mais uma que está prestes a dar à luz ao meu filho. Ele falou com uma firmeza que Regina nunca havia visto antes. Regina tentou justificar suas ações, mas as palavras de Carlos a silenciaram. Ele voltou-se para Helena, seus olhos suavizando enquanto observava. Helena, você merece muito mais do que isso. Eu prometo que nunca mais vai passar por algo assim enquanto eu estiver aqui. Ele então voltou-se para sua mãe. Mãe, você não pode mais ficar aqui. Helena e nosso filho vêm em primeiro lugar, e eu não vou permitir que você a trate dessa maneira novamente.
Regina ficou boquiaberta, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Você está me expulsando da minha própria casa? Esta é minha casa agora, mãe. E eu não vou tolerar esse tipo de comportamento. Pode arrumar suas coisas e ir embora? Disse Carlos, a decisão firme em seus olhos. Regina, furiosa e humilhada, saiu do quarto sem dizer uma palavra. Carlos voltou para Helena, abraçando-a com cuidado. Ele sabia que havia tomado a decisão certa, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Vamos superar isso juntos, Helena. Prometo que tudo vai ficar bem. Disse ele, acariciando gentilmente o rosto dela. Helena, sentindo o alívio e o amor nos braços de Carlos, finalmente se permitiu relaxar. Ela sabia que, apesar das dificuldades, tinha ao seu lado um homem que a protegeria. E isso era tudo que precisava para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. Com a partida de Dona Regina, a casa parecia respirar aliviada, como se um peso tivesse sido retirado das suas velhas paredes. A presença de Carlos trouxe um conforto que Helena há muito não sentia. Sua firmeza ao lidar com a situação havia sido um alicerce inestimável para ela. Nos dias que se seguiram, o casal começou um processo de cura e reconstrução, tanto emocional quanto física. Helena, ainda se recuperando da noite passada na varanda, encontrou em Carlos um parceiro incansável. Ele ajudava em todas as tarefas domésticas, algo que antes era inconcebível para Dona Regina, mas que agora se tornava uma rotina diária de apoio mútuo. Carlos limpava, cozinhava e até organizava o quarto do bebê, enquanto Helena descansava e cuidava de si mesma. Cada pequeno gesto era uma demonstração de amor e respeito, fortalecendo os laços entre eles. O trauma daquela noite, no entanto, não desapareceu facilmente. Helena frequentemente acordava no meio da noite, assustada, revivendo o frio e o desconforto da varanda em seus sonhos. Carlos, atento a cada um desses momentos, a abraçava e sussurrava palavras de conforto, assegurando-lhe que nunca mais a deixaria sozinha naquela situação. Com o tempo, as cicatrizes emocionais começaram a cicatrizar, e Helena aprendeu a confiar novamente no ambiente seguro que Carlos estava determinado a construir. Juntos, eles decidiram fazer algumas mudanças na casa, não apenas para apagar as lembranças dolorosas, mas para criar um espaço que refletisse sua nova vida. Paredes foram pintadas em cores suaves e tranquilizantes, e móveis antigos foram substituídos por peças mais modernas e acolhedoras. Cada canto da casa foi repensado e transformado, tornando-se um lar verdadeiramente compartilhado e amado por ambos. Durante esse período de transformação, Helena também começou a preparar-se mentalmente para a chegada do bebê. As aulas de pré-natal se tornaram uma atividade conjunta, onde Carlos participava ativamente, demonstrando seu compromisso e entusiasmo com a paternidade. Eles assistiam a vídeos, liam livros e praticavam técnicas de relaxamento juntos. A presença de Carlos em cada passo do caminho era um lembrete constante de que ela não estava sozinha nessa jornada. Apesar da felicidade que estavam construindo, havia momentos em que Helena se sentia culpada por ter afastado Dona Regina. Afinal, apesar de tudo, Regina era mãe de Carlos. Em uma dessas noites de reflexão, enquanto estavam sentados no sofá após o jantar, Helena expressou seus sentimentos. Carlos segurou suas mãos e olhou profundamente em seus olhos. Helena, minha mãe fez escolhas que ela sabia serem erradas. Ela sabia do risco que corria ao tratar você daquela maneira, especialmente com você grávida. Eu amo minha mãe, mas você e nosso bebê são minha prioridade agora. Precisamos focar em nossa família, na nossa felicidade. Com o tempo, talvez ela perceba seus erros e possamos reconstruir esse relacionamento também. Mas, por enquanto, é nosso tempo de curar e crescer. Essas palavras trouxeram um alívio imenso para Helena. Ela percebeu que a decisão de Carlos não era apenas um ato de proteção, mas também uma declaração de amor incondicional. Sentindo-se mais segura e amada do que nunca, ela conseguiu se concentrar no que realmente importava: sua saúde, o bebê e o futuro que estavam construindo juntos. Os meses passaram rapidamente, e a casa agora refletia a paz e a harmonia que tinham alcançado.
O berço estava pronto, as roupinhas do bebê arrumadas, e cada detalhe preparado com carinho. Helena e Carlos, mais unidos do que nunca, estavam prontos para receber seu filho em um lar cheio de amor e segurança. A jornada tinha sido árdua, mas o resultado era uma família mais forte e resiliente, pronta para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. O sol da manhã entrava timidamente pelas janelas da casa, filtrado por cortinas brancas que dançavam suavemente com a brisa leve. Carlos entrou no quarto, trazendo uma bandeja com café da manhã, e seu sorriso irradiava a felicidade que ambos estavam reconstruindo. Ele se aproximou e beijou Helena na testa, um gesto simples, mas carregado de um profundo afeto. Enquanto comiam, conversaram sobre planos para o futuro. À medida que a data do parto se aproximava, Helena e Carlos começaram a fazer passeios tranquilos pelo parque local, desfrutando da companhia um do outro e do ar fresco. Esses momentos simples, longe das tensões do passado e das sombras da intolerância de Dona Regina, eram preciosos para ambos. Helena estava maravilhada com a beleza da primavera, os campos floridos e as árvores em flor, que pareciam simbolizar o novo começo que estavam prestes a viver. Com o início das contrações, Helena e Carlos se dirigiram ao hospital com uma mistura de nervosismo e entusiasmo. Carlos segurava a mão de Helena com firmeza, oferecendo palavras de encorajamento e apoio, enquanto ela se concentrava na respiração e se preparava para o momento mais importante de suas vidas. A experiência de dar à luz foi cheia de desafios, mas também de momentos de intensa conexão e amor. Quando o bebê finalmente chegou, uma pequena menina com olhos brilhantes e um toque de cabelo escuro, Helena e Carlos sentiram uma onda de emoção que mal conseguiam descrever. Eles a chamaram de Clara, um nome que simbolizava a luz e a clareza que ela trouxe para suas vidas. O primeiro olhar de Clara para seus pais, o primeiro choro e o primeiro toque das pequenas mãos de um ser tão frágil e precioso, foram momentos que solidificaram ainda mais o vínculo entre Helena e Carlos. Nos dias seguintes, enquanto se adaptavam à nova rotina, Helena e Carlos encontraram um novo equilíbrio. Eles eram um time, lidando juntos com as demandas do bebê e criando um lar repleto de amor e compreensão. Dona Regina, apesar de seus esforços para se redimir, foi mantida à distância, a menos que demonstrasse um verdadeiro arrependimento e um desejo genuíno de reparar o dano que causou. O lar de Helena e Carlos agora era um lugar de alegria e esperança, onde o passado doloroso dava lugar a um futuro promissor. As noites eram preenchidas com os sons suaves do bebê e as conversas silenciosas entre o casal, que frequentemente refletiam sobre a jornada que haviam percorrido e sobre o que estavam construindo juntos. Em cada sorriso de Clara, Helena via a promessa de um novo começo, um futuro onde a intolerância e a crueldade não tinham mais lugar. A casa estava em silêncio, quebrado apenas pelo som suave da respiração de Helena enquanto ela repousava na cama, agora confortavelmente instalada no quarto do bebê. A luz da manhã filtrava-se através das cortinas, lançando um brilho acolhedor sobre a decoração, cuidadosamente escolhida para a nova chegada da família. Carlos havia saído para o trabalho, decidindo manter uma rotina mais equilibrada, agora que o caos da situação havia diminuído. Helena estava grata por ter um espaço onde pudesse relaxar e recuperar suas forças, mas a ausência de Dona Regina ainda pesava em seus pensamentos. A antiga senhora, agora morando em um pequeno apartamento na cidade, havia tentado se manter em contato com a família, mas Carlos e Helena não estavam prontos para ouvir suas justificativas. Apesar da dor e da raiva, havia algo em Regina que ainda evocava uma sombra de preocupação e compaixão em Helena. O que a mãe de Carlos estava passando agora? Havia um sentimento de que, apesar de todas as suas falhas, Dona Regina também estava perdendo algo valioso, a conexão com sua própria família. Uma tarde, Helena decidiu que precisava enfrentar suas próprias dúvidas e talvez oferecer uma chance para a reconciliação. Carlos estava ocupado com o trabalho, e ela sentiu que precisava de um pouco de clareza. Armando-se de coragem, e com a intenção de resolver o que pudesse restar de mágoa, Helena dirigiu-se ao apartamento da sogra. Ao chegar, Helena hesitou por um momento na entrada do prédio. A localização era um contraste gritante com a casa espaçosa da família. O prédio era modesto, e o apartamento de Regina no terceiro andar tinha uma aparência simples e desgastada. Helena respirou fundo e subiu os degraus rangentes,
o coração batendo forte, com uma mistura de ansiedade e determinação. Dona Regina abriu a porta com uma expressão de surpresa, que logo se transformou em uma máscara de desconfiança. Seu olhar era cansado e triste, e a mulher parecia mais velha e fragilizada do que Helena lembrava. Helena, disse Regina, com a voz trêmula. O que faz aqui? Vim falar com você? Respondeu Helena, tentando manter a calma. Talvez possamos encontrar uma maneira de seguir em frente. Dona Regina fez um gesto para que Helena entrasse. O apartamento estava cheio de lembranças do passado, fotos emolduradas, móveis antigos e um aroma de alimentos simples cozidos na hora. Helena sentiu um leve aperto no coração, ao ver a velha senhora tão deslocada em sua nova realidade. Sente-se, convidou Regina, apontando para uma cadeira desgastada ao redor de uma mesa pequena. Helena sentou-se, e Dona Regina se acomodou em uma cadeira oposta. O silêncio entre elas era carregado, ambas lutando para encontrar as palavras certas. Helena, começou Regina, olhando para as mãos enrugadas. Eu sei que não há desculpa para o que fiz. As coisas saíram do controle, e eu deixei meu orgulho e minhas inseguranças tomarem conta de mim. Eu estava com medo de perder o controle sobre a única coisa que tinha de volta, e isso me fez agir de maneira impensada. Helena escutava com atenção, notando a sinceridade na voz de Regina. Era claro que a velha senhora estava arrependida, e mais importante, havia um desejo genuíno de consertar as coisas. Eu só queria que as coisas fossem diferentes. Que meu filho tivesse uma esposa que fosse mais como eu. Não percebi o quanto isso era injusto até agora. Helena sentiu um nó na garganta. As palavras de Regina estavam carregadas de arrependimento, mas também de um reconhecimento tardio das próprias falhas. É difícil, Regina, respondeu Helena, suavemente. A dor e a mágoa não desaparecem facilmente. Mas entendo que todos nós cometemos falhas, e a verdade é que o mais importante é reconhecer esses erros e tentar melhorar. O diálogo continuou, com Helena e Dona Regina compartilhando histórias e sentimentos, tentando encontrar um terreno comum. A velha senhora revelou memórias de sua própria juventude e os desafios que enfrentou, o que ajudou a iluminar os motivos por trás de suas ações anteriores. Helena, por sua vez, explicou a importância da empatia e do entendimento em um relacionamento familiar. Quando o sol começou a se pôr, a atmosfera no apartamento estava carregada de um novo tipo de esperança. Regina e Helena se levantaram, e a senhora, com um gesto humilde, pediu desculpas mais uma vez. Eu entendo se você não puder me perdoar agora, mas espero que um dia possamos encontrar uma maneira de reconstruir o que foi perdido. Helena, tocada pela sinceridade da sogra, deu-lhe um abraço reconfortante, um gesto de reconciliação e esperança. Embora a jornada de reconstrução ainda estivesse longe de terminar, aquele momento marcou o início de uma nova fase para ambas. Ao sair do apartamento, Helena sentiu um peso sendo levantado de seus ombros. A comunicação aberta e a vontade de perdoar criaram um novo caminho para a recuperação e a reconciliação. Com o último olhar para o prédio onde Dona Regina agora vivia, Helena fez uma promessa silenciosa a si mesma, de que a família poderia, eventualmente, encontrar a paz e a unidade novamente. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!